Yo, Zaunitas! Quem diria que o Twitter não estar no Brasil, né? Estaria fazendo a gente perder dinheiro. Sim, meus amigos. O Twitter, ele atuava aqui no Brasil, ele pagava impostos, tinha várias pessoas que ganhavam a vida através do Twitter. Obviamente não é o mesmo número de visualizações que você tem aqui no YouTube, obviamente não é a mesma coisa, mas sim, você ganhava dinheiro com o Twitter e isso está afetando o bolso do brasileiro. E tem especialistas falando sobre isso, que a gente já perdeu e vai perder muita grana com este bloqueio do Twitter que o Alexandre de Moraes fez. Por causa de 7 pessoas que tinham sido banidas, hein? Aí fica a critério, porque eu imagino que o Elon Musk possa perder essa grana tranquilamente, né? Mas eu imagino que os brasileiros, infelizmente, não, né? Então, vamos para a notícia do dia. Basicamente, tá rolando muito essa notícia, várias pessoas estão compartilhando essas informações aqui, lá no Threads, e a suspensão do X do Brasil pode ter impacto de 17 bilhões de reais nos próximos 5 anos, sendo que nos próximos 2 meses pode chegar à marca dos 10 bilhões de reais. A razão é simples, menos de 10% das postagens são políticas. Boa parte do conteúdo que circula é de empresas e estimula o consumo de produtos e serviços além de preço de informação, que para de circular. Então, basicamente, ele está falando aqui sobre patrocinadores que estão lá no Twitter, pessoas que ganham dinheiro através do Twitter e outras coisas mais, e que menos de 10% das postagens eram relacionadas a temas de política, de cunho político, que acabavam gerando todo esse chorume que a gente conhece muito bem. Sinceramente, esse dado de 10% não tem como ser mesurado, então eu não acredito que seja só 10%. Eu acho que o Twitter era muito mais, até porque os cancelamentos eles engajavam muito e a rede social era calibrada para isso, né? Então, cancelamentos, brigas e outras coisas mais, eu acho que era 50% no mínimo do engajamento do Twitter. O que não é um engajamento positivo, mas também tem outra coisa. Muitas pessoas estão defendendo, né, o fim do Twitter e falando um monte de coisa, e elas sempre estão usando esse argumento de que as empresas já estavam saindo do Twitter antes disso. Mas é inegável que muitas empresas ainda existiam no Twitter, por mais que muitas empresas tenham abandonado. Porque, embora Coca-Cola, Disney tenham parado de usar o Twitter, não quer dizer que empresas menores, empresas de bairro, empresas de estado, empresas de cidades, elas não estavam lá, elas estavam. Por exemplo, Riot Games estava em peso no Twitter, está em peso no Twitter ainda mesmo após, né, o fechamento, e inclusive agora, né, o brasileiro não está tendo mais acesso às informações do mesmo jeito que ele estava antigamente, o que significa que a gente está tendo aí um déficit de como a gente sabe de novidades de League of Legends, de jogos da Riot, porque a Riot só usa o Twitter e a gente não tem mais acesso a essa rede social. Então eu tô só esperando para ver se eles vão passar isso para outras redes também, como por exemplo o Instagram, o TikTok, que na minha opinião faz mais sentido eles estarem no TikTok do que qualquer outra rede social, porque é onde está o público de Gen Z. Mas de qualquer maneira eles continuam lá no Twitter, os Redditors continuam postando. E tudo isso faz a gente pegar e ter menos informações rolando aqui no nosso país, infelizmente, né? Então, assim, eu entendo toda a questão de que, o Elon Musk desrespeitou uma lei e tal, o Elon Musk queria fazer manipulações políticas, o Elon Musk, ele tem um viés político e esse viés político acabou se tornando parte da rede social que já tinha um viés anterior, né? Parece que trocou o viés e tudo isso gerou essas questões e, inclusive, o Twitter já estava sofrendo sanções legais antes do Elon Musk, né? E agora continua, e aí agora foi tirado do Brasil. Eu entendo tudo isso, mas o impacto é muito grande na vida das pessoas. Eu sou uma pessoa que não gostava do Twitter, eu sempre reclamei muito do Twitter, mas eu respeito e entendo o impacto que isso tem na vida dessas pessoas, de todo mundo que perdeu o emprego, de todo mundo que não tem mais grana. Teve um cara que é um ator de vídeos mais 18, e ele fez uma postagem falando sobre o Felipe Neto, porque o Felipe Neto estava celebrando que agora o bem venceu, o amor venceu e tal, né? E no final das contas, esse cara tava falando que ele perdeu muito da grana dele e tal. E assim, eu acho importante falar sobre essas questões, assim, porque muita gente pega e fala o trabalho que as pessoas fazem na internet é um trabalho ruim, feio, ou até mesmo que o cara que faz conteúdo mais 18, ou a pessoa que tá no privacy é uma pessoa ruim, feia, negativa, ou tá ganhando vida fácil, mas eu acho que tudo, cara, se tem alguém pra comprar, tem alguém pra vender, entendeu? E, sinceramente, eu não acho que, tipo, diminua aquela pessoa, não muda quem aquela pessoa é, o que aquela pessoa faz, a forma que ela tem de ganhar dinheiro, sabe? Porque tem muita gente que ganha dinheiro com discurso de ódio no YouTube, falando porcaria e xingando o tempo inteiro, e essas pessoas ganham dinheiro e ganham muita grana. Então eu acho que, tipo, beleza, você vai querer criticar o cara que vende conteúdo mais 18, mas só faz isso com o corpo dele e ao mesmo tempo você tá vendendo ódio, você tá criando ódio contra essa pessoa, entendeu?
Não faz sentido na minha visão. Então eu acho que ódio e ganhar dinheiro com isso é uma coisa pior do que o cara que vende o corpo e tal. E, sei lá, mano, é triste só. É muito triste pensar que, tipo, sei lá, mano, essa é uma decisão que eu acho que afetava 7 pessoas, né? Especificamente 7 pessoas, e acabou afetando 40 milhões de usuários. Aí fica o critério, tipo, o Xandão foi demais, o Elon Musk foi demais. Poxa, não pensaram no dinheiro dessas pessoas, não pensaram no trabalho dessas pessoas, no sustento dessas pessoas. E aí, como é que faz isso? E agora tem a ameaça do YouTube ser bloqueado também, porque parece que o Elon Musk vai comprar o YouTube. Eu vou fazer um vídeo só pra falar sobre isso, só pra falar sobre isso. Eu vou lançar ele. Eu ia fazer agora, mas aí eu peguei esse tema aqui, tinha escrito ele ontem, então eu resolvi fazer esse vídeo antes. Mas mais tarde vai sair o vídeo falando sobre essa suposta compra do Elon Musk do YouTube. E tudo isso deve afetar negativamente a internet no geral aqui no Brasil, né? Porque o cara é um bilionário, o cara tá aí pra se tornar trilionário, ele vai ter muita grana. E a gente tá brigando com ele aí, falando as coisas e tal. O cara talvez daqui a pouco esteja no governo dos Estados Unidos e tal. Ele tá querendo poder, né? O Elon Musk busca poder cada vez mais, né? E ele vai conseguir, porque ele tem os meios, os dinheiros pra isso, né? Mas assim, sei lá, tipo, sobre a mudança aqui no Brasil. Eu não acho que o Twitter vai ser banido pra sempre, tá? Então eu acredito que é questão de tempo até ser liberado. Inclusive, ainda não caiu a multa dos 10 mil, que eu acho triste, porque eu realmente acho que não é culpa do povo brasileiro que o Elon Musk brigou com o Xandão, sinceramente. Eu acho que não é culpa nenhuma do brasileiro que tá rolando essa disputa legal entre os dois. Eu acho que você não deveria ser punido com 50 mil reais de multa por dia que você usar o Twitter, sinceramente. Por outro lado, os governos mudam, e eu acho que é questão de tempo, até ou rolar alguma pressão dentro do governo, ou até mesmo ter alguma mudança de perspectiva. A gente vê várias mudanças, por exemplo, a segunda instância, a prisão na segunda instância aqui no Brasil. Ela já mudou 2 vezes ou 3, então já teve vezes que o próprio STF foi lá e definiu que a prisão deveria ser, e outra vez falou que não. Depois falou que sim, depois falou que não de novo, que foi justamente isso que fez, né, o Lula acabar sendo solto naquela época lá, porque ele tinha sido preso na segunda instância, não foi alguma coisa assim? Não tô lembrado se foi na terceira, acho que foi segunda. E aí, como não tinha mais a lei para pegar e manter, aí eles tiraram. Então isso vai mudando o tempo inteiro aqui, a perspectiva, as coisas, porte de drogas e outras coisas mais também, é uma coisa que vai mudando constantemente. Inclusive, é até engraçado falar sobre essa questão do porte de drogas, né, porque lá nos Estados Unidos parece que o Trump ele vai ser a favor da liberação da maconha, coisa do tipo, algo que os conservadores meio que têm medo, né? Afastam isso aí, tipo, sai daqui, não sei o que, mas o cara vai defender isso lá. Talvez seja uma coisa boa, né? Porque o pessoal copia muito os Estados Unidos aqui no Brasil, talvez a gente copie ele nesse sentido, a gente faça a liberação aqui no Brasil também. Eu espero que façam a liberação, pelo menos, né? Porque, pelo amor de Deus, não tem sentido estar bloqueada essa parada aí, né? Então é isso, meus amigos. Muito obrigado por assistir esse vídeo até aqui. Muito obrigado por ser essa pessoa maravilhosa. Um grande beijo, um grande abraço. A gente se vê depois.